Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. No Salmo 91 está falando algo similar, não é? Aqui, ó, 91, ó. Diz o seguinte: todo mundo conhece muito bem, ó. Vós que habitais no abrigo do Altíssimo, de permanecer na proteção de El Shaddai, eu digo: Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em que eu confio. Ele te salvará o quê? Ó? Da armadilha do caçador. Quem é o caçador? São essas forças. Não é? Veja como que a coisa dá para a gente entender. E dessa praga destruidora. Tá vendo? Então, está falando de Esav e também de JC e de todo aquele que quebraria essa Torá. Então, essa promessa de quebrar, não é? Essa armadilha que está sendo colocada aqui, não é? Olha, a armadilha que está aqui na palavra miparrar, né? Ou mipar. A gente tem aqui, ó, aquela letra Re. O que é a letra Het, na verdade, né? É quando começa o mês de Tamuz, não é isso? Está ligado ao mês de Tamuz. Logo depois vem a letra Tete, que é o mês de Ave, que foram quando os templos foram destruídos. Por que os templos foram destruídos? Quem destruiu os templos foram os pagãos, que não acreditavam na Torá e etc. Por isso que eles destruíram o templo e atacavam exatamente o povo ali da Torá quando essas forças estavam mais proeminentes. Quando a gente vai para o livro de Ezequiel, né, aqui ó, o livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel, a gente tem uma construção muito séria sobre tudo isso, né? Ezequiel, no capítulo 8. Aqui diz o seguinte: no 6º ano, no 5º dia do mês, eu estava sentado em casa, e os anciões de Judá estavam sentados diante de mim, e ali a mão do soberano Deus caiu sobre mim. Enquanto eu olhava, vi uma figura que tinha aparência de fogo, que parecia dos lombos para baixo havia fogo, e dos lombos para cima parecia que eram resplandecentes, e tinham cor de âmbar. A forma de uma mão se estendeu, me pegou pelos cabelos da minha cabeça, um espírito me levou entre o céu e a terra, e me levou entre visões de Deus, para Jerusalém, para a entrada do portão de Pinimite, que dá para o norte, norte a Gevurá. Esse era o local da imagem enfurecedora
que provoca aqui ciúmes. Veja, existe um local que provoca, não é, esse ciúme, essa fúria do Eterno. E a presença de Deus de Israel apareceu ali como na visão que eu tinha visto no vale. E me disseram, ó mortal, vire os olhos para o norte. Então ele virou lá para Gevurá, virei meus olhos para Gevurá, e lá em Gevurá, no portão do altar, estava aquela imagem de ciúmes. Está vendo essa imagem, não é? De ciúmes, que a palavra semel, que é imagem, tá vendo? E tem gematria aqui 70, com 60, 130, a mesma questão ali da gematria do Sinai, né, que tem 130. Agora perceba, qual é a implicação de você ler uma Torá escrita e sem a Torá oral, não é? Aí continua aqui, e Deus me disse, mortal, você vê o que eles estão fazendo e as terríveis abominações que a casa de Israel está praticando aqui para me afastar do meu santuário, quer dizer, é possível afastar Deus do santuário. Vocês ainda verão abominações ainda maiores. Então ele me levou à entrada do pátio e olhei e havia um buraco ali na parede. Disseram-me, mortal, atravesse a parede. Então eu atravessei a parede e encontrei uma entrada. Me disseram, entre e veja as abominações vis que eles estão praticando aqui. Entrei, olhei, ali estavam representadas todas as formas de répteis e animais, e todos os fetiches da casa de Israel por todo o muro. Diante dele estavam 70 anciões, dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safá, de pé no meio deles, todos tinham um incensário na mão e uma espessa nuvem de fumaça de incenso subia. Novamente, Hashem falou comigo, ó mortal, você viu os anciões da casa de Israel estão fazendo na escuridão? Cada um em sua câmara coberta de imagens, veja, idolatria, pois eles dizem, Deus não nos vê, Deus abandonou o país. Porque lá em cima estava dito que Deus ele tinha abandonado por causa dessas práticas. E Hashem me disse, você vê abominações ainda mais terríveis que eles praticam. Em seguida, ele me levou à entrada do portão norte da casa de Deus e estavam as mulheres lamentando a Tamuz. Olha que coisa, não é? E disseram, viste, mortal, abominações mais terríveis que esta? Então Deus me levou ao pátio interno da casa e ali estavam cerca de 25 homens de costa para o templo de Deus e com o rosto voltado para o leste, para Tiferet. Eles estavam curvados para o sol, no leste. Agora sim, a gente viu algumas questões aqui. Vamos aqui, ó. Tamuz, vamos ver quem é Tamuz, não é? Vamos ver o que a história fala, o que é Tamuz para a gente. É um mês judaico, mas veja, Tamuz. O que ele é? Tamuz, ele é representado, não é? Aqui, ó, por essa imagem, tá vendo? E ele tem uma cruz do próprio T de Tamuz, não é? Então, veja, ele é uma história, não é? Aqui, ó, do Egito. Aqui as imagens estão ficando pequenininhas, mas veja, é a própria construção do nascimento virginal. Por quê? A história de Nimrod, vamos ver aqui, vamos construir aqui então. Antes disso aqui, vamos ver aqui a história de Nimrod, que a gente viu lá dentro da Torá, né? Nimrod, história, que era um caçador. Ó, aqui é lógico que a gente sabe também que... deixa eu ver essa história aqui. Vou voltar um pouquinho aqui, deixar um local que tenha mais proeminência aqui para a gente ver. A história de Nimrod. Vamos ver aqui no Wikipedia mesmo, né? Dá para ter uma ideia. Então, veja, veja Nimrod, né? Desambiguação, a palavra aqui. Nimrod, ou Nemrod em hebraico, aqui tem o nome, né? Nimrod, como a gente viu lá. E também a palavra romariz, Nimrod, literalmente divino filho do céu. Tá vendo? Ele era um filho do céu, ele foi tido como um filho do céu. É um personagem bíblico, filho de Cuxi, como a gente viu, pelo neto de Cam. Veja, quase que se a gente bota um Yud aqui, tem Caim, e bisneto de Noé.
descrito como poderoso, o primeiro poderoso da terra. Conforme a etimologia, os escritos rabínicos derivaram o nome Nimrod do verbo hebraico mahad, que significa rebelar. Assim, o Talmud babilônico, Eruvim, declara. Então, por que foi chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar, né, em Iride, contra a sua soberania. O orientalista F.C. Rosenmiller escreveu: o nome de Nimrod deriva de Mahadá. Ele se rebelou. Ele desertou, segundo o significado hebraico. Explica aqui ainda que os orientais têm o costume de referir-se à pessoa em destaque, né, de outro nome dado após a sua morte, havendo uma notável harmonia entre os nomes e os atos da pessoa. Nimrod, nascido nas terras de Siná, filho de Cush, neto de Cã, bisneto de Noé. Este teria sido pai de Azurá, de Eliezer, Unô e Magor. Segundo a Bíblia, o reinado de Nimrod incluía as seguintes cidades da terra: Sineá, Babel, Eneque, Acade e Calné. Foi provavelmente sob o seu comando que se iniciou a construção da Torre de Babel e da sua torre. Tal conclusão está de acordo com o conceito judaico tradicional sobre este homem. José escreveu: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-lo continuamente dependente do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se estes quisessem novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta que não poderia ser atingida pelas águas, e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre, e ele subiu com estupidez além de todas as expectativas. Especula-se que Nimrod estendeu seu domínio ao território da Síria, onde construiu Nínive, né, ou Rebote, Calá e Nirud Quessem. O livro de Miqueias 5,6 informa: eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. E aí vai continuar aqui. Mas eu quero chegar aqui é que o Nimrod, não é? Ele morre e depois a mãe dele fala que engravida, ele se transforma numa árvore, ele ressuscita ao terceiro dia. Por isso a gente volta aqui agora. Ó. Vocês sabem, como a gente já viu, quantas histórias tem em cima desse mito aqui, olha, tá vendo? Esse mito, né, que são construções de outros mitos. Veja, aí agora fala aqui, ó, Tamuz, deus da Suméria e Fenícia, morreu com uma chaga no franco e 3 dias depois levantou-se. Tamuz, o deus da Suméria e Fenícia, morreu com uma chaga no franco e 3 dias depois levantou-se do túmulo. Tá vendo? A mesma coisa que está no Novo Testamento. Ele deixou vazio com a pedra que fechava o lado. Veja, o próprio Belém era o centro do culto a Tamuz. Isso antes da Era Comum. Horus, veja, esse aqui que era egípcio, cabeça aqui de uma águia, não é? E ele tem a história 3.000 anos antes da tal história ou da Era Comum, não é? Deus egípcio do céu, do sol e da lua, nasceu de Ísis, de forma milagrosa. Não houve envolvimento sexual. Seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro. Ele também vai ressuscitar o nome de El-Azarus. Lá no Novo Testamento está somente Lázaro, né? O Lázaro. Um deus, e o seu título era Cristi ou Caraste. Mesma coisa de Cristo, não é? Muito bem. Lutou durante 40 dias no deserto contra tentações de Sete, que é a divindade comparada a Satã. Ele também foi batizado na água por Anupe, representado por uma cruz também, e era uma trindade. Atom era o pai, Horus o filho e Ra comparado ao Espírito Santo. Mitra, século I antes da Era Comum, não é? Por isso que você vai ter dentro do cristianismo inseridos vários ritos de Mitra, mitraicos, que se fala. Um desses ritos era o de comer o corpo e beber o sangue, que eles colocaram lá. Originalmente um deus persa, mas foi dotado pelos romanos e convertido em um deus sol, né? Ele foi adotado em romanos, eles
conquistavam ali os povos, mas eles, além de levar o seu panteão, eles ainda sincretizavam mais ainda. Então eles pegaram esse aqui e transformaram ele no Deus Sol. Ó, intermediário entre Homos dois, Deus Pai e o homem. Ele também era um intermediário, tá vendo? Seu nascimento é comemorado em 25 de dezembro. E se a gente volta, não é, aqui para o livro que a gente leu de Ezequiel, a gente vai ver aqui que existiam, né, 25 homens. Olha que coisa interessante, né? No 25, e a gente vê uma cena aqui que eu já ia esquecendo. Veja, Maria Madalena, diz lá que elas estavam chorando por Tamuz, não é? Então a gente vê lá no texto, ó, Maria Madalena e Maria, veja, chorando aos pés da cruz. Veja, a cruz é o símbolo de Tamuz. Então a gente vê essa construção aqui no Novo Testamento, ó. Jesus aparece na crucificação, deixa eu ver aqui. Tem uma cena aqui, não é que. Deixa eu ver aqui se tem a imagem. Eles não botam, né? Mas vocês devem lembrar, né? Que elas ficam chorando ali. Aqui elas chorando ali na hora da crucificação, tá vendo? Ó? Então elas ficam ali chorando na hora da crucificação. Veja, a cena se repetindo aqui, ó. Então, que seriam coisas mais terríveis ainda, né? Seriam os 25 homens, que é o 25 de dezembro, né? Eles estavam voltados para o leste, que é o deus Sol, aqui o leste representa o Sol, não é? E aí diz ainda que não era suficiente, né? Que eles veriam ainda coisas piores ainda, cada vez mais piores. E aí a gente vê que chega uma hora que elas viam mulheres chorando a Tammuz, ó. Então, em seguida, Deus me levou até a entrada do portão norte, Gevurá, a casa de Deus, e estavam as mulheres lamentando a Tammuz. Tá vendo aqui, olha? A gente tem a cena aqui, aquela cena lá delas no pé da cruz, não é? Chorando aqui pelo personagem, que na verdade foi um sincretismo de vários personagens. Vejam só. Então, em 25 de dezembro, nasceu de forma milagrosa, sem envolvimento sexual. Pastores vieram adorá-lo. No Novo Testamento também acontece isso. Nos presentes como ouro e incenso também acontece. Viria a livrar o mundo do seu irmão maligno, Arimã. Era considerado um professor, não é? E um grande mestre viajante. Era identificado como leão e cordeiro. Assim também é chamado lá, que ele é o leão e também o cordeiro. Seu dia sagrado era o domingo, o dia do sol. Centenas de anos antes de Cristo, isso já havia acontecido. Isso foi colocado lá dentro do Novo Testamento. Tinha sua festa no período que se tornou mais tarde a Páscoa cristã, que não tem nada a ver com o Pêssar judaico. Teve 12 companheiros, ó, a mesma coisa, ou discípulos, executava milagres, foi enterrado em um túmulo, após 3 dias se levantou, outra vez sua ressurreição era comemorada a cada ano, a mesma coisa do Novo Testamento. Esse aqui é o Mitra. Já lemos aqui sobre Horus, que era a mesma coisa, e também Tamuz. Muito bem. Artes, na Frígia. Isso era aqui 1200 antes da Era Comum. Nasceu dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, foi crucificado, morreu e foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia. A mesma coisa, ó, o nascimento virginal, ele foi crucificado, morreu, foi também enterrado e ressuscitou no terceiro dia. Isso 1200 anos antes. Buda, né, século V, antes da Era Comum. Sua missão de salvador do mundo foi profetizada quando ele ainda era um bebê. Por volta de 30 anos, inicia sua vida espiritual. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal enquanto jejuava. A mesma coisa lá quando Jota jejuava e etc., ia para o deserto. Caminhou sobre as águas, a mesma coisa, não é? Que acontece lá. Agutar, Micaia 3,60. Ensinava por meio de parábolas, a mesma coisa.
inclusive sobre um filho pródigo, e lá tem a parábola do filho pródigo. A partir de um pão, alimenta 500 discípulos, lá botaram 5.000, né? Deram uma maximizada, botaram 500 vezes 10. E ainda sobrou, isso está lá no Jataca, não é? Transformou-se em frente aos seus discípulos, ou seja, na transfiguração lá, com luz saindo do seu corpo, após sua morte, ressuscitou. Ele só ressuscita na tradição chinesa. A mesma coisa. E isso aconteceu 5 séculos antes, 500 anos antes do Novo Testamento. Aqui nós temos Baco, né, que também é Dionísio, do século II antes da Era Comum. Deus grego-romano do vinho, nascido de uma virgem, Semele, que foi fecundada por Zeus. Quando criança, quiseram matá-lo. A mesma coisa que acontece no Novo Testamento lá. Eles têm que fugir com a criança. Fez milagres, como a transformação de água em vinho e a multiplicação dos peixes. A mesma coisa que acontece lá. Após a morte, ressuscitou. Era chamado de filho pródigo de Zeus. Hércules, século II antes Era Comum, ou seja, 200 anos antes da história do Novo Testamento. Nascido de uma virgem, Alquimena, que foi fecundada por Zeus. Seu nascimento é comemorado no dia 25 de dezembro. Foi impiedosamente tentado pelas forças do mal, que era Hera, ciumenta esposa de Zeus. A causadora da sua morte, sua esposa se arrepende e se mata enforcada. Então, estão presentes no momento, né, que também parece muito lá com o que aconteceu com Judas, né? Veja, o nome judeu, Judas, é muito engraçado ser esse nome, né? Estão presentes no momento da sua morte sua mãe e seus discípulos mais amados. Veja, Rilas. Sua morte é acompanhada por um terremoto e o eclipse do Sol. A mesma coisa aconteceu no Novo Testamento. E aconteceu só no Novo Testamento, porque naquela época já existia historiadores, filósofos, e nada disso foi escrito. Nada disso. Inclusive, eu às vezes pergunto para o meu irmão cristão se ele pode me dizer onde foi aquela galera toda que ressuscitou, né? Porque falaram que muitas pessoas saíram do túmulo e foram para lá e para cá, e cadê esse pessoal? Que ninguém deixou nada escrito. Estava numa época de filósofos, ninguém falou nada disso, não é? Só está dentro do Novo Testamento. Da época do J ali, nenhum historiador escreveu sobre ele. Nenhum. Flávio Joséfo escreveu alguma coisa, mas do que se tem no Novo Testamento, e da parte que ele foi comprado ali, porque ele foi capturado ali na guerra, e ele começou a escrever as guerras dentro do povo romano e etc. É lógico que ele tinha que ter cuidado com o que ele ia escrever. E ele foi convidado, segundo um estudo muito sério, a gente tem até esse vídeo, se você quiser ver, a construir a história do cristianismo para formar ali, transformar aqueles imperadores nesse tal de JC. E após a sua morte, ele ressuscitou, ascendendo aos céus. Está vendo aqui, ó, a mesma coisa no Novo Testamento. Krishna, né? 3.228 anos antes da Era Comum. Até hoje a gente vê que esse sistema aqui é muito ligado, né? É o mais parecido aí com esse sistema. Trata-se de um avatar, exatamente, não é o que acontece no Novo Testamento. Lá dizem que é a encarnação de Deus, que é um avatar. Veja, do Deus Vishnu. Um avatar é como se fosse a personificação e encarnação de um Deus. Nasceu no dia 25 de dezembro, nasceu de uma virgem, Devaki, divina. Uma estrela avisou a sua chegada, como no Novo Testamento. É a segunda pessoa da Trindade, como no Novo Testamento. Foi perseguido por um tirano que requisitou o massacre de milhares dos infantes, e ele também fez milagres. Em algumas tradições, morreu em uma árvore e, após morrer, ressuscitou. Veja, essas coincidências biográficas, segundo os defensores do mito de Cristo, provam que os autores dos evangelhos, ao escrever a história da vida de JC, tomaram emprestados relatos feitos de outros deuses antigos ou heróis. Então,
Aqui ele bota aqui, né? Religiosos se defendem argumentando que este e outros deuses foram criações do Satanás para manipular toda a falsa adoração de modo a banalizar o nascimento de Jesus. Ou seja, que tudo isso foi criado lá atrás, não é? Por uma questão de confundir as coisas. Mas veja só, quando a gente pega o Novo Testamento, o que é falado lá? Que agora foi revelado, agora vai ser revelado algo. E nunca ninguém sabia disso. Como que não sabia? Não é? Veja, é uma coxa de retalhos, é uma coxa, isso no primeiro nível. Pode falar. Maré, uma das coisas que mais me impactaram quando eu estava vendo essa coisa dessa mentirologia do NT, do Novo Testamento, é que diz que Yohanan, João, né, que ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E quando ele está preso para ser decapitado, que os discípulos dele vai lá visitar ele, ele diz assim, vão lá no JC, e pergunte se é ele mesmo, o Mashiach, ou se a gente deve esperar outro. Ou seja, o próprio João estava em dúvida, ou não? Eu tenho um estudo aqui sobre isso. Vamos dividir aqui, já que você falou sobre isso, para ficar mais completo aqui, né, a história. Vamos ver aqui, olha. Deixa eu abrir aqui um momento. A gente estende um pouquinho aqui mais a coisa, mas a gente estuda aqui sobre essa questão. É um estudo bem curtinho, mas que é bem, né, bem explicativo, porque não é só o fator de ter histórias iguais, a coisa vai muito além. Veja, uma das profecias mais famosas sobre a chegada do Messias é a da volta do profeta Elias, que é Eliarro, Hanavi. O profeta é sempre lembrado nas cerimônias de Brit Milá, circuncisão, no Seder de Pessa, e no Seder de Pessa também. O objetivo da sua volta é anunciar a chegada do Messias, que foi revelado lá pelo profeta Malaquias, que é o último profeta, o último livro do Taná. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias do grande, né, no grande temível, antes do grande temível dia do Eterno. Ele fará com que os corações do pai se voltem para os filhos e os corações dos filhos para o seu pai. Malaquias 4, 5 e 6. Essa profecia foi um problema para os cristãos, pois se o Messias já chegou, cadê Elias? O autor do Evangelho de Mateus então resolve, alegando que o Jota disse que João Batista era o profeta Elias. Entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Quer dizer, aqui algumas pessoas lá da Igreja Católica vão falar que o verdadeiro Machia é João, porque o Jota falou aqui, ó, entre os nascidos da mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Por quê? Ele também era nascido de uma mulher, então João Batista era maior do que ele. E aí existe um grupo dentro da Igreja Católica que fala que João Batista era o Messias. Lógico que a gente sabe que tudo isso é uma bobagem, não é? Todavia, o menor dos reinos do céu é maior do que ele. Desde o dia que João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que os usam de força se apoderam dele, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, esse aqui é o Elias que tinha que vir. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Isso é Mateus 11, 11, 15. João Batista viveu na época de Jesus e instruía seus seguidores a se arrepender de seus pecados e se preparar para a chegada iminente do reino de Deus. Mas, de acordo com o Novo Testamento, ele não sabia que Jesus era o Messias, né? Ele não sabia se Jesus era o Messias. Veja aqui. João Batista, ao ouvir da prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem: é tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Mateus 11, 2, 3. Espera aí. Não é o trabalho do profeta Elias nos dizer quem é o Messias? Como é que agora ele está perguntando quem é o Messias se ele é o profeta Elias? E João era o profeta porque ele não sabia. Talvez João, então, nem soubesse que ele era profeta. Veja o que ele diz a respeito de si mesmo no Evangelho de João.
Esse foi o testemunho de João Batista quando os judeus de Jerusalém enviaram os sacerdotes levitas para perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, e declarou abertamente: não sou o Messias. Perguntaram, então, quem você é? Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Não é? Ele não era nem Elias e nem profeta. Isso é o João 1, 19 ao 21. Ou seja, de acordo com o Novo Testamento, João Batista era o profeta Elias, mas não sabia disso. Ele veio anunciar o Messias, mas não sabia quem era. Se até ele estava confuso, imagina eu com toda essa atrapalhada, né? Na dúvida, eu vou continuar esperando. Então, veja, o grande problema aqui é que eles eram primos, nasceram juntos. Lá no nascimento, ele nasce junto, lá eles são criados ali juntos, não é? Acho que Zacarias era o pai de João Batista, e eles nascem juntos, aí quando chega ali no Rio Jordão, que vai ser uma cópia ali das outras histórias, ele fala, olha, eu vejo uma pomba descendo sobre esse homem, e ele é o escolhido. O problema todo aí é que Romanos vai dar um tiro no pé disso, porque lá em Romanos, se não me engano, no primeiro Romano, ali no primeiro capítulo, diz que os homens fizeram a imagem de Deus, deram a Deus imagem de aves e de homens, a mesma coisa que eles fizeram com JC. E por isso Deus os entregou à sua concupiscência, ou seja, se tornaram homossexuais, não é? Então, aí é que você vai achar estranho, porque no Novo Testamento, exatamente na hora, veja só, não é? Na hora da crucificação, vê um jovem correndo nu. E aí eu queria que vocês me explicassem isso. Eu não sou contra a sexualidade de ninguém, não é? E a gente não deve fazer isso, né? Mas a gente deve entender que a própria religião cristã é muito, muito contra essa coisa. Veja, aqui no Marcos 14:51 diz aqui, ó, um jovem enrolado no lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prender, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Pô, isso aí, imagina só. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes. E aí diz aqui, não é? Alguns dos líderes judeus, alguns mestres da lei, Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou perto do fogo, não é, como os guardas, para esquentar. Os chefes dos sacerdotes, todo o conselho superior, estavam procurando. Deixa eu ler isso aqui um pouquinho antes, Marcos 14, para a gente pegar mais fragmentos aqui. Aproveitar que a gente começou a falar disso aqui, não é? Deixa eu botar aqui, Bíblia online. Veja, a questão, ela é muito séria, não é? Ela é muito séria. Então, não é de qualquer maneira, não é, que a gente deve analisar. A coisa é muito séria. E já está cobrando para ler aqui a Bíblia online. Eu não sei como é que vai fazer aqui. Vai ou não vai? Já não está dando mais para ler, não é? Muito bem. Eu não quero leitura diária. Dá sim, mulher. Dá sim. Eu só tô perto do X ali que a Já Bíblia foi. online aparece. Já foi. Aqui, ó. Então vamos lá. Aqui Jesus é preso, né? Diz aqui, ó. Logo falando, ele ainda veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes, né? E dos escribas, dos anciões, e com ele uma grande multidão. Eles estavam com espadas, porretes, etc. Ora, o que traía tinha lhe dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse prendei-o, levei-o em segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe, Rabi, Rabi, e beijou. Lançaram Simão e prenderam. Um dos que estavam ali presente, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus, disse, saíste com espadas e porrete e a prender-me como um salteador? Olha, todos os dias eu não estava convosco ensinando no templo e não me prendeste, mas isso é para a Escritura se cumpra. Eu vou fazer uma questão aqui com vocês muito básica e muito lógica. Nós vamos aqui um grupo
vai comigo, os alunos que estudam comigo, né, eu sou o professor de vocês, a gente vai para um jogo de futebol. O estádio está cheio, não é? Então, todos os dias vocês estão me vendo. Qual a necessidade que Judas tinha de dar um beijo para mostrar quem era? Em qualquer lugar que vocês me virem por mais parecido que possam ter pessoas, vocês vão saber quem eu sou ou não. Qual a necessidade disso? Né? Então, veja, não tem lógica. E aí ele fala aqui, ó, que ele estava todo dia com eles, né? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prenderam. Mas isso é para que as escrituras se cumpram. E o que tem nas escrituras falando disso aqui? Não tem. Preste atenção. Então, deixando a todos, fugiram. Um jovem seguia envolto no lençol sobre o corpo nu. Tá vendo? Alguém estava andando peladão com a cobertinha do lado de Jesus. Aí, pô, não sei se vocês acham isso natural, eu não acho. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. O menino então deixou pegar o lençol dele e ele saiu correndo peladão. Imagina essa cena, não é? Que coisa feia, hein? E levaram Jesus ao sumo sacerdote, ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas, e Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, que eles estavam sentados com os servidores. Mas a verdade é que isso aqui tudo é muito estranho, né? Aqui continua ainda um pouco atrás, diz aqui, e Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe ele, em verdade vos digo que hoje, essa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Isso aqui vai estar em outros locais, de outra forma. O galo vai cantar 3 vezes, uma vez, e assim né? Mas ele disse, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira a todos também. Né? E, na verdade, ele nega, ele mesmo fala que aquele que negasse ele não seria salvo.